Eu gostaria que você estivesse em pé mais uma vez. Isaías. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor de Israel. Porque eu quero lhes falar nesta manhã sobre aqueles que são preservados pelo Senhor. Diga comigo, preservados por Deus. Repita outra vez, preservados por Deus. Mais uma vez, preservados por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está te preservando. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Aleluia, para que tu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, irmão, obrigado. Isaías capítulo de número 17, versículos de número 5 e número 6. Quantos acharam podem dizer amém? Porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas. E será também como que colhe espigas no vale dos refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Enquanto você está em pé, antes de orarmos, eu quero somente rapidamente avisar os irmãos que o meu material está aqui no shopping. Há uma banca ali, a irmã Madalena está para atender todos os irmãos. Também temos material na banca dos irmãos Viana e também da dupla lá do Rio Grande do Sul, Elias e Rosemary. Repita comigo, por favor, preservados por Deus. Outra vez, preservados por Deus. Faz exatamente 10 dias que o Espírito de Deus tomou de assalto o meu coração sobre a mensagem desta manhã. Eu tenho passado algumas horas na presença do Senhor, boa parte desta noite, direcionando o meu coração ao Espírito Santo, para falar nesta segunda-feira exatamente o que o Espírito Santo quer que eu fale. E eu gostaria de extrair deste texto, pastor Reuel, que é muito revelador, é muito profundo, é muito amplo, é muito complexo, mas é maravilhoso e é novo a cada dia, porque a palavra do Senhor assim é. Este tema fundamentando este tema bíblico, preservado por Deus, em 2 análises somente, para você gravar antes de orar. Eu quero lhes falar esta manhã sobre aqueles que Deus preserva para serem seus instrumentos. E eu quero lhes falar também nesta manhã, baseado neste texto, sobre aqueles que Deus está preservando para a salvação. Estas 2 afirmativas se constituem nesta manhã na espinha dorsal da mensagem. O tema preservados por Deus. Eu quero que você não esqueça mais, porque o Espírito de Deus vem revolucionando a minha vida com este texto, com este tema. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas aqui esta manhã. Não esqueça, eu vou lhes falar sobre estes 2 prismas preservados como instrumentos de Deus e também preservados para a salvação. Antes de orar ainda lembrei de mandar uma saudação à minha esposa que está na escuta. É a primeira vez que ela não pode vir nos Gideões, a igreja em Ivoti, lá no Rio Grande do Sul, que está me escutando. Deus abençoe a todos. Levante as suas mãos aos céus comigo, as 2 mãos. Se você puder soltar o que você tem aí na mão. E eu sei que nós já recebemos muito de Deus há mais de uma semana. Eu queria que você levantasse a sua voz e dissesse assim: Senhor, manda mais um pouco. Eu ainda posso suportar mais um pouco da tua glória. Derrama mais sobre a minha vida. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser fazer. O que a sua glória pode fazer de mim.
Faça, Senhor, mas manda mais sobre a minha vida. Agora feche os seus olhos e ore ao Senhor e clame mais um pouquinho. Ó Deus, eu vou neste instante, Senhor, usar este lugar santo e sagrado para pregar a milhares de pessoas no mundo que me escutam. Senhor, eu sinto o peso da responsabilidade. Não obstante já quase 30 anos de pregação, Senhor, o Senhor sabe que me sinto esta manhã como um menino inexperiente, com temor e tremor, pelo peso e a seriedade deste santuário. Dá-me mais uma vez a tua palavra revelada. Permita que o teu povo saia daqui edificado, fortalecido. Permita que os irmãos que estão me ouvindo pela internet, pelo rádio, pelas ondas amigas da Rádio Marumbi, da Paz no Vale, possam ser edificados lá nos seus lares. Aqueles missionários que me ouvem aqui esta manhã, pregadores, obreiros, servos de Deus, permita que haja sobre eles a edificação que ainda falta. Aleluia! Opera como o Senhor quiser. O Senhor fez promessas para esta manhã, e eu estou aqui fundamentado nas suas promessas. Tome conta deste santuário, cerca este ambiente mais uma vez com a tua glória. Que a marca do teu sangue esteja implícita em cada vida, e que a tua mão poderosa, protetora, que comanda este lugar, que já foi manifestado em visões aqui esta manhã, domine, comande, dirija esse ambiente, minha vida, minhas palavras, aleluia, meus sentimentos. Que o meu ouvido possa ouvir o que o Senhor quer falar, que a minha boca fale somente aquilo que o Senhor quer falar também, que o meu coração sinta somente o que o Senhor quer sentir, para abençoar o teu povo que está aqui reunido. Glorifique o seu nome, eu te peço, Senhor, é para a glória exclusiva do seu nome, em o nome de Jesus, amém. Por favor, queridos, queiram assentar. Muito obrigado. Meus amados irmãos, a ênfase do texto tema recai sobre dois vocábulos que me chamam de maneira especial a atenção na exposição exegética desta mensagem. Primeiro, a minha atenção recai sobre a palavra rabiscos. Em segundo lugar, a minha atenção recairá sobre uma expressão que está no versículo 5, o Vale de Refaim. Ao observar o contexto amplo das Escrituras e também o vernáculo de nosso idioma, no que diz respeito a rabiscos, nós vamos chegar à conclusão, tanto na Bíblia como no dicionário, que rabiscos é alguma coisa numa colheita que foi desprezada ou que foi deixada para trás. Deixada para trás por circunstâncias, ou foi desprezada porque na sua estética não agradava muito o segador ou aquele que colhia. Era lei divina, estabelecida no Pentateuco, que o povo de Israel deveria considerar que os rabiscos, tanto da colheita do trigo, como da vindima, como da oliveira e também da videira e da figueira, não deveriam ser colhidos, mas deveriam ser deixados para trás, para que os pobres e os estrangeiros da terra pudessem ter alimentação a tempo e a hora, como uma provisão divina. Mas também se entende nos escritos proféticos, especialmente no livro de Miqueias, o capítulo 7, versículo 1, onde ele se sente impotente, incapaz, derrotado diante da sua comissão profética. Ele diz: eu estou como um rabisco diante de Deus, como quem diz, perdi as forças, estou desprezado, estou em uma situação completamente desfavorável. É dentro deste prisma de considerar rabiscos como algo que é deixado para trás, como algo que não é considerado, como algo considerado de qualidade inferior, é que eu quero lhes trazer a palavra de Deus esta manhã, lhes provando neste texto e neste contexto profético, que o profeta Isaías considera estes rabiscos em dois aspectos. A Bíblia nos prova que existem rabiscos entre o povo de Deus, e a Bíblia nos aponta um caminho doutrinário, teológico, exegético amplo, daqueles que são
são considerados por Deus e preservados por Deus como rabiscos ou remanescentes. A palavra teológica mais aplicada nesse, considerados por Deus e preservados por Deus como rabiscos ou remanescentes. A palavra teológica mais aplicada a esta expressão é remanescentes. Os rabiscos entre o povo de Deus são os remanescentes que no longo da história, do projeto, do plano de Deus, são preservados para serem instrumentos de Deus. Mas de igual forma também o profeta considera que há rabiscos espalhados em todas as nações da terra, que por mercê divina, por propósito de Deus, estão sendo guardados para a salvação na hora certa, no tempo certo. Quando a Bíblia me aponta, meus irmãos, no contexto doutrinário, sobre os rabiscos que são preservados como instrumentos de Deus, eu devo lhes fazer algumas citações progressivas e lhe demonstrar que sempre ao longo da história Deus preservou alguém em meio à apostasia, sempre Deus preservou alguém em meio à miséria, sempre em meio à frieza espiritual, em meio ao pecado. Deus sempre preservou, ainda que uma minoria, mas uma minoria que pôde levantar a bandeira da revelação divina e não negou o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu lhe cito brevemente alguns nomes de um momento de apostasia entre o povo de Israel, logo na saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida. Houve a iniciativa do líder de enviar alguém para espiar a terra. Foram os príncipes, foram os grandes da terra, e eles voltaram e deram notícias de que a terra era boa, a terra manava leite e mel. Trouxeram cachos de uvas da terra e demonstraram o fruto da terra, mas eles disseram: nós não poderemos entrar na terra prometida, porque o povo que lá habita são gigantes, são um povo de alta estatura. Veio sobre eles a síndrome do gafanhoto, e eles disseram: nós somos como gafanhotos diante deles, nós não podemos herdar a terra. E a Bíblia me diz que de todo aquele grupo de príncipes sobraram somente dois, e estes dois a Bíblia identifica-os como Josué e Calebe. Josué e Calebe foram os rabiscos daquela geração, que não obstante a apostasia, não obstante a idolatria, não obstante a incredulidade, eles tiveram a ousadia de rasgar as suas vestimentas, colocar terra sobre a sua cabeça e protestar e dizer: se o Senhor quiser nos dar a terra, Ele nos dará. Glória ao nome do Senhor. Josué e Calebe foram os rabiscos de uma geração. Passaram-se 40 anos de caminhada, somente eles os dois adentraram na terra prometida, somente os dois pisaram naquilo que Deus havia mostrado a Moisés. Josué e Calebe são exemplo de rabiscos que são preservados por Deus para serem instrumentos de Deus. A Bíblia diz que Josué e Calebe, ao adentrarem na terra, se tornaram grandes líderes. Calebe com 85 anos, não obstante ele ter promessa de Deus, estava ficando no esquecimento, mas ele lembrou da promessa do Senhor, e com 85 anos ele foi a Josué e disse: Moisés me prometeu, a força do teu servo ainda é como há 40 anos atrás, a minha espada ainda não foi colocada na bainha, me dá a porção que me pertence, porque eu sou um rabisco, eu sou um remanescente que creu na promessa de Deus. Eu quero a minha porção na promessa, eu quero o meu direito, eu quero a minha herança. Glória a Deus, eu quero a promessa de Deus na minha vida, porque ele foi um remanescente fiel, ele foi um rabisco da colheita para ser usado como instrumento de Deus. Não obstante ter passado por toda sorte de provações, eu me lembro de Sansão, após 40 anos e sua família de domínio sobre os midianitas, Deus preservou uma família, e desta família retirou um rebento, e Sansão foi juiz na terra de Israel por 20
20 anos, porque havia alguém fiel, é o remanescente fiel, que Deus se compromete em usá-lo. Eu me lembro do jovem, do menino, da criança, do profeta, do ancião, de nome Samuel. A Bíblia diz que meio à apostasia, lá na casa de Eli, Deus levantou aquele moço, através da oração da sua mãe, e Samuel foi o rabisco de uma colheita, que foi usado como instrumento de Deus na hora certa. Ele mudou a história de Israel, ele promoveu o avivamento, ele trouxe um novo regime segundo a vontade de Deus, ele conduziu a terra de Israel e o povo de Deus na orientação da palavra do Senhor, porque Deus sempre conta, meus irmãos, com um remanescente fiel em todas as épocas do plano revelador, em todos os instantes da história sagrada há um remanescente fiel. Eu quero declarar que Deus nunca fica sem testemunha. Deus sempre tem alguém que se constitui no segredo de Deus, na arma secreta de Deus, que se constitui no instrumento de Deus para ser levantado na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, com a palavra certa, com a unção certa para aquela hora. Glória a Deus. Eu me lembro também de Elias, quando ele era um rabisco na terra, em meio à apostasia, e de repente ele grita e brata: só eu fiquei, mataram todos os teus profetas, mata-me também a minha, porque eu não quero morrer pela mão da impiedade, Senhora, me mata, eu não posso mais suportar esta situação. A voz de Deus vem mansa e serena e fala para Elias: ainda tem 7.000 que não se contaminaram e que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. São os rabiscos da terra, é o remanescente fiel que é preservado pelo Senhor. A história nos mostra a apostasia sob Jeroboão, e não obstante o altar do Senhor ter sido trocado, copiaram um altar estranho, trouxeram para dentro da casa de Deus, mudaram o lugar do templo, mudaram a liturgia, mudaram a revelação, a antiga piedade foi retirada, mas a Bíblia diz que havia um grupo de sacerdotes fiéis que não aceitava aquela situação. Eu me lembro ainda, meus irmãos, de um homem chamado João Batista, já agora no Novo Testamento. Ele foi o rabisco de uma colheita, ele foi o final de uma geração, mas me lembro de 2 anciãos chamados Simeão e Ana, que esperavam a glória do segundo templo, que seria maior que a glória do primeiro templo. Ninguém acreditava em mais nada, ninguém mais adorava o Senhor, a glória do templo não se manifestava mais, mas aqueles 2 velhos, Simeão e Ana, subiam todos os dias no templo, e eles criam na profecia de Ageu: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. É isto que o rabisco crê, é isto que o remanescente crê. Ele crê que Deus vai cumprir a sua promessa, que Deus vai fazer, que Deus tem o poder, que Deus está assentado no trono e permanece com a autoridade na terra. Eu me lembro de João Batista, era um outro rabisco. Perguntavam para ele: quem é que tu és? Tu és Elias? Tu és algum dos profetas? Eu sou uma voz, eu sou só um rabisco, eu sou alguém que está aí pelo deserto, não tenho parecer, não tenho formosura. Quem é que tu és? Alguém dizia: é uma vara, é uma cana trilhada pelo vento, é um rabisco. Mas a Bíblia diz que de profeta nenhum foi maior do que ele, e tudo que ele falou foi verdade na terra. Eu quero profetizar aos rabiscos de Deus que estão aqui esta manhã, nesta manhã de segunda-feira. Quem sabe seja a reunião dos rabiscos, daqueles que estão em segundo plano, daqueles que estão na segunda classe, daqueles que não atingiram ainda o primeiro nível. Você só está aqui porque você ama a Deus. Eu quero declarar que Deus tem uma promessa renovada, 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 renovada para a tua vida esta manhã.
Se você pode levantar as suas mãos aos céus, levante e exalte, levante e exalte, levante e exalte. Você é o rabisco da colheita. Deus preserva os seus rabiscos entre o seu povo, para serem usados como instrumentos de Deus na hora certa. Eu quero declarar, meu amigo pastor Reuel, que a obra de Deus nunca dependeu da maioria, que a obra de Deus nunca dependeu da maioria, que vai favorável ao que o vento está orientando. A obra de Deus sempre dependeu de uma minoria fiel. É só o que Deus precisa. Deus precisa somente de uma minoria fiel para estabelecer o seu mistério na terra. Deus não precisa da maioria infiel. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da apostasia. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da desobediência. Deus precisa de uma minoria fiel. Os remanescentes na história bíblica me demonstram que a glória de Deus sempre se manifestou na terra por causa deles, por causa desta minoria. Quando sempre a maioria sucumbiu à apostasia, à desobediência, ao mundanismo, à miséria, quando sempre a maioria se direcionou para o outro lado, a glória de Deus esteve comprometida com aquela minoria teimosa, com aquela minoria determinada, com aquela maioria muitas vezes turrão. Parece o João do passo trocado. A multidão vai para cá e ele vai indo para cá sozinho. Aos olhos da maioria, esta minoria teimosa, quadrada, atrasada, que ainda crê em sobrenatural, profecia, Pentecoste, visão de Deus, está errada. Aos olhos